Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Podeis tomar assento. Uma pergunta que sempre fazemos é: o que Deus quer de mim? O que Deus tem preparado para mim? Primeiro eu preciso saber quem sou eu. O grande problema que nós enfrentamos é que nós não sabemos quem nós somos. Se eu não sei quem eu sou, eu não consigo entender qual é a minha missão. Aquilo que Deus, Ele espera de mim e Ele quer de mim. O apóstolo Pedro, nesses dois versículos, ele nos mostra tudo o que precisamos saber. Sois uma geração eleita, por seu amor e sua graça, fomos escolhidos para sermos a sua igreja. Então Deus, Ele nos separou para que fôssemos escolhidos, para sermos a sua igreja. E não fomos nós que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu. É Deus quem nos separa, é Deus que nos chama, é Deus que nos escolhe. Muitas vezes nós pensamos: eu vou decidir seguir a Deus, eu vou buscar a Deus, mas a palavra do Senhor diz que Ele é quem nos escolheu. João capítulo 15, versículo 16 diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Nós fomos separados, nós fomos seu. Ele nos chamou. Se você está aqui esta manhã, está ouvindo esta palavra, você foi escolhido. Ele te chamou para ser o seu povo. Ele te chamou para viver de uma maneira diferente. Mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. Há uma nova capacidade de viver que foi liberada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Há um novo viver, há uma nova maneira de viver. Por isso Paulo, ele enfatiza bem dizendo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, a partir de sermos escolhidos, sermos separados, não mais vive o velho homem, mas Cristo, Ele vive em mim. E Cristo, Ele reina na minha vida. Não é uma função dada ao homem natural. Nós devemos avançar nesse caminho preparado e até além do ponto onde pode haver um regresso. Ir nessa caminhada movidos, inspirados, em inteira certeza de fé e de obediência. Se nós não sabemos quem nós somos, somos enganados, somos desviados do intento, por não sabermos quem nós somos. Eu gosto muito daquela passagem que o apóstolo Paulo, ele diz: enquanto o filho não sabe quem ele é, enquanto o herdeiro não sabe quem ele é dominado por tutores. Então, enquanto eu não sei quem eu sou, qualquer um pode me direcionar. Qualquer um pode tomar a minha vida e direcionar. Mas no momento que eu sei a minha chamada, que eu sei quem me chamou,
dificilmente alguém pode roubar essa fé que está em meu coração. E para avançar nesse nível superior, devemos estar dispostos a abandonar feridas dos níveis anteriores e soltar as ataduras da alma. Qual é o grande problema que nós temos? Alma. A nossa alma, ela quer dominar sobre o espiritual. Os nossos sentimentos, eles querem dominar sobre o espiritual. Caminhar com fé na palavra. O apóstolo Pedro, ele escreve ainda em Atos capítulo 2, abra a tua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo de número 40. Diz assim a palavra do Senhor: e com muitas outras palavras, isto testifica e os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Salvai-vos dessa geração perversa, essa geração torta, curva, mal, não justo, geração. E a palavra vem nos dizer: mas vós sois a geração eleita. Há uma geração perversa, mas há uma geração eleita. E a palavra diz que nós somos a geração eleita. Geração é a palavra gêmea, né? Ela significa homem de uma genealogia, uma raça, um caráter, algo similar. Quando nós somos de uma geração perversa, passa gerações e gerações e vai todo o mal da geração passada vem sobre nós. Nós vamos herdando o que os nossos pais e os nossos antepassados fizeram de mal. Por isso há uma quebra nessa linhagem. Vós sois a geração eleita. Não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. E escolhi para quê? Para que houvesse uma quebra na geração passada. Que a influência da geração passada perversa não desse continuidade sobre nós. Abra a tua Bíblia em Provérbios capítulo 30. Veja o que acontece a uma geração que vai vindo uma após a outra. O que é a geração perversa? Capítulo 30, versículo 11, diz assim: uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas. Então a influência que esta geração ela exerce sobre aqueles que não foram chamados, aqueles que não foram escolhidos. Mas não aceitamos ou não entendemos que somos transformados em uma geração eleita. Não somos mais filhos de Adão, mas passamos agora, espiritualmente, sermos Cristo, filhos de Deus. Sermos adotados através do nosso Senhor Jesus Cristo. Apóstolo Pedro ensina, existe uma maneira de vencer essa maldição hereditária.
Salvai-vos dessa geração perversa. É necessário sair dessa geração perversa. Necessitamos escapar, nos preservar, ser resgatado, sair de uma mentalidade comum e corrupta que rouba o seu destino e a sua herança. Sair, é necessário sair. Abra a tua Bíblia de novo em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo de número 1. O apóstolo Pedro, ele vai nos ensinar sobre essa geração. E ele diz: deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimento e inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, deixando e desejando. Qual é o nosso objetivo? É deixar essa geração passada, deixar aquilo onde nós fomos criados. Davi, ele diz: com pecado a minha mãe me gerou. Nós somos gerados no pecado. Nós já nascemos no pecado. Só somos resgatados dessa maldição em Cristo Jesus. Então Pedro diz: deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento, invejas e todas murmurações, são coisas típicas da geração de maldição. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, o alimento que vai nos fornecer espiritualmente. Não um alimento falsificado para que venhamos sermos contaminados. Então, salvai-vos dessa geração perversa. Necessitamos escapar, sair de uma mentalidade corrupta que tem roubado o nosso destino, que tem nos enganado quem nós somos no mundo espiritual. Hoje nós vemos uma igreja que não sabe quem é, não sabe a quem serve, não sabe nem como se cumprimentam. Não sabe nem como se cumprimentam. Nós vemos hoje, saindo do altar, cumprimentos tipicamente de pessoas espiritualistas. Porque o povo não sabe quem é, não conhece a palavra. Como se cumprimenta até em nome do Senhor. Estamos nos cumprimentando como se fôssemos um povo espiritualista, porque achamos bonitinho. É exatamente isso que leva o povo de Israel a ser cativo. Eles não sabiam mais quem eles eram. Eles queriam as festas, os desejos carnais, e se esqueceram que eles eram um povo separado. Eles eram para influenciar e não ser influenciados. Essa semana eu vi algo sobre um príncipe que eu fiquei triste. Um príncipe que nós estamos vendo pelas notícias que se casou e se tornou um casal rebelde. E esses dias vem declarar que ele é viciado em drogas e viciado em bebidas. E você se pergunta, como alguém que nasceu num palácio, que tem uma realeza, vai tão baixo? Desce tanto. Aí nós vamos vendo resultados de rebeldia, de luta contra a família, luta contra aquilo que ele é. E muitas vezes nós achamos até bonito. Ele não quer aquilo. Como que nós não vamos querer ser exatamente aquilo que a palavra diz que nós somos? Vós sois uma geração eleita. Vós sois um povo adquirido. Nós vamos abrir mão do que somos?
Nós vamos abrir mão daquilo que Deus nos escolheu e nos separou? Ah, mas nós somos tão poucos. A realeza não é para todos, é para os escolhidos, é para os separados. Muitas vezes nós queremos nos tornar comuns, quando a palavra diz que nós não somos comuns, mas vós sois a geração eleita. Será que nós queremos nos tornar, voltar novamente a ter essas doenças de alma, a ser essa geração que vai de geração a geração? O sábio fala sobre 4 gerações, a sabedoria de Agur, e ele fala sobre 4 gerações, que uma vem sobre a outra. Um abismo chama o outro. Há uma geração que amaldiçoou seu pai e que não bendiz a sua mãe. Qual é a palavra de bênção para nós? Honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem. É a primeira palavra de Deus para nós. Mas qual é a primeira maldição que toma uma geração? Amaldiçoa teu pai e tua mãe. É a primeira entrada de uma maldição em uma geração. Quando você amaldiçoa pai e mãe, começa a vir demônios. Há uma palavra que diz que os olhos daqueles que amaldiçoam pai e mãe são arrancados por corvos. No mundo espiritual está dizendo, quem faz isso perde a visão. Quem faz isso não tem uma visão de vida. E é o que nós vamos vendo, é o que nós vamos assistindo. Nós vamos nos apercebendo de tantas coisas que têm tomado conta dos nossos dias. E nós muitas vezes não nos apercebemos que precisamos fugir disso, precisamos sair disso. Apóstolo Pedro ele diz, olha, fuja disso, saia disso. Não se envolva com isso. Não busque essas coisas. Não se relacione com essas coisas. Fuja. Busque saída. Salvai-vos dessa geração perversa. Salvai-vos dessa situação de engano, de mentira. E muitas vezes nós que teremos tudo para influenciar, não sabemos quem nós somos e como vamos influenciar se nós não sabemos quem nós somos. Quando o filho, herdeiro de tudo, não sabe quem ele é, qualquer um dirige a sua vida. Qualquer um direciona a sua vida. Qualquer um. E como tem pessoas querendo dirigir a sua vida para o mal. Não precisa esforço. Para o mal não precisa esforço algum. Não precisa nada. É simplesmente se deixar levar, né? Como diz a música é só deixar a vida levar. Mas aqueles que sabem quem são, eles vão buscar uma saída, buscando um escape para todas essas coisas, buscando uma saída de toda essa situação que vem se levantando, deixando, pois, toda a malícia, todo engano, fingimento, invejas e todas as murmurações. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. O Evangelho é um novo nascimento. É um novo nascimento. Nós não pertencemos mais a um mundo de maldição. Temos que sair de tudo isso. Não podemos invejar o homem maligno. Não podemos invejar as suas festas, o seu dia a dia. Não podemos invejar aquilo que nos parece bom, mas o final é mau. Pedro não está falando algo para mudar o mundo. Muitas vezes nós pensamos assim, precisamos mudar o mundo. Nós não vamos mudar o mundo. A palavra do Senhor diz que o mundo cada dia
irá para o pior. Cada dia, não espere um mundo melhor. As pessoas estão esperando um mundo melhor. Mas a palavra de Deus não promete isso. O mundo jaz no maligno. O mundo descansa no mal. O mundo está satisfeito com a maldade. E ela está descansada, está tranquilo. Então, Pedro não está falando algo para mudar o mundo. Pedro não está falando para mudarmos o mundo. Está falando a você que foi escolhido e chamado por seu decreto. É para você saber quem você é, saber como você deve caminhar, saber as influências que podem te desviar, saber as influências que podem te contaminar. Alemanha, o berço da reforma protestante, as crianças nascidas hoje na Europa, o nome que mais se recebe é Maomé. Mas não é o berço do Evangelho? Inglaterra, Alemanha. Por quê? Não sabem quem é. Se perderam. A igreja, ela, quando não sabe quem ela é, ela recebe influências. O povo começa a se desviar. Os bebês que estão nascendo na Europa hoje, a grande maioria não recebe mais o nome de profetas. Recebe nome de Maomé, de outros líderes. Pedro está falando do povo eleito, não do povo religioso. Há um grande diferencial. Muitas vezes nós nos tornamos religiosos e não sabemos quem nós somos. Não, eu sou dessa religiosidade agora. Agora eu sou desta igreja, daquela igreja. Agora eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, eu estou decepcionado com a igreja. Não. Nós não devemos nos decepcionar com nada. Nós somos separados e escolhidos. Não foi uma placa de igreja que nos chamou. Não foi um pastor que nos convidou. Foi o próprio Cristo que olhou para ti e te chamou, e te escolheu, e te separou. E Ele disse, tu és meu. Você é meu, você é minha. Pedro está falando a um povo eleito, não um povo religioso. Pedro está despertando uma nova geração. Desejai, crescendo. Pedro nos coloca como a geração eleita, a viver com a mente de Cristo. Sacerdócio real, sacerdote rei. Um rei não é sacerdote, e um sacerdote não é rei. O único que assumiu essa função foi o nosso Senhor Jesus Cristo, rei e sacerdote. Ele é rei e Ele é sacerdote. E Ele passa para nós e nos chama para sermos uma geração de sacerdotes, sacerdócio real. Uma nação escolhida, um povo separado, um povo escolhido, um povo que vai influenciar. Vós que em outro tempo não era. Nós não éramos. Quem éramos nós? Essas 4 gerações amaldiçoadas. Nós fazemos parte dessa geração amaldiçoada. Deus visita a maldade dos pais até a 4ª geração. Está dentro disso. Uma geração que é visitada pela ira de Deus, algo que não agrada a Deus, algo que desobedece a Deus. E a primeira delas é uma geração que amaldiçoou seu pai e que não bendiz a sua mãe. Ah, eu não gosto do meu pai, não gosto da minha mãe. Começou a entrar nessa geração. O que meus pais fizeram? A Bíblia não diz, se teu pai for bom, você abençoa ele, você
ama ele, mas se teu pai não foi tão bom, não. A Bíblia nos ensina que há uma quebra de geração. Há muitas pessoas procurando a árvore, de onde eu vim de Cristo. Morre-se tudo isso. A geração passada não me influencia mais. Não me influencia mais. Se eu for buscar a genealogia da minha família, eu vou viver envergonhado. Por melhor que seja a tua família, você vai viver envergonhado. Porque no meio da tua família houve assassinos, houve adúlteros, houve de todo tipo. Mas no momento que Cristo te resgata, não existe mais. Esta árvore não é mais sua. Desista desta árvore do passado. Nova criatura eu sou em Cristo Jesus. E dos teus pecados não me lembrarei mais. Quebra-se a genealogia do mal, do passado. Todos aqui tiveram. Se vai buscar, eu quero formar a árvore da minha família. A Bíblia não nos leva mais a isso. A Bíblia nos leva ao seguinte: tu és uma nova criatura em Cristo Jesus. Tu és uma nova criatura. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos. Há uma geração que diz: olha, o passado, nós agora sabemos como fazer. Toda geração que vem sabe o que vai fazer. E condena a geração passada. Aos velhos, os velhos não sabem nada. Os velhos não entendem nada. Porque ele se acha justo demais, ele se acha aquele que conhece tudo. Mas a palavra do Senhor diz: mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Vai repetir os erros do pai. Uma geração vem após a outra. E aquilo que eu não gostaria de fazer, eu faço. Apóstolo Paulo, ele diz: o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero, ele já está em mim. Como é que se rompe isso? Lavado e remido pelo sangue do Calvário. Eu nunca vou fazer os erros dos meus pais. Faz e faz pior às vezes. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há um orgulho, uma vaidade. Há uma geração que se acha mais sábia. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos, os necessitados dentre os homens. Uma pergunta que quando você olha o homem natural, você diz: mas como? Este homem não está vendo o mal que está tomando conta do país? Esse homem não está percebendo que há muitos aflitos? Não percebe. Não percebe porque ele faz parte dessa geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumir da terra os aflitos, os necessitados dentre os homens. Porque tem homens que ele está sobre o seu olhar, sobre toda a necessidade. Ele não tem dó de ninguém, ele não tem misericórdia de ninguém. É esse tipo de geração. Pedro nos coloca como uma geração eleita a viver com a mente de Cristo. Como é que nós vamos sair destas maldições? Viver com a mente de Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sacerdócio real, sacerdote rei. Como que nós vamos buscar tudo isso? Como que nós vamos
trazer uma mudança a tudo isso, sabendo quem nós somos, sabendo como agir, sabendo como devemos adentrar a esse novo chamado. Quem somos nós? Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Diga com ousadia, para entrar no santuário, para entrar no lugar santo dos santos. Onde é o lugar santo dos santos? Na presença de Deus Pai. Através de quem nós podemos entrar? Através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos lavou de toda a imundícia. Então, tendo, pois, irmãos, ousadia. Um filho que ele é herdeiro, mas ele não assume, é porque ele não tem ousadia. Um dia ele tem que chegar diante do seu tutor e falar: eu já estou apto para exercer o meu chamado. Eu estou apto, eu não preciso mais de alguém dominar sobre a minha vida. Então, é necessário ousadia. Ousadia diante de quem? Dos espíritos malignos, dos espíritos contrários, daqueles que querem nos aprisionar, daqueles que querem nos segurar em uma genealogia passada, em algo que não nos pertence. Eles querem nos aprisionar a tudo aquilo. Tendo, pois, ousadia, entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O que foi rasgado? O véu. O que foi rasgado na cruz do Calvário? A carne de Jesus, dilacerada pelos nossos pecados. Quando se falava do lugar santíssimo, levantado por Moisés, o único que poderia entrar naquele lugar era o sacerdote. E ele entrava com sinetes no seu corpo, porque ninguém poderia entrar. Se Deus ali não recebesse a oferta de sacrifício, aquilo que ele iria pedir pelo povo, perdão do povo, ele era fulminado naquele lugar, e só poderia ser retirado de lá por uma corda que estava amarrada ao seu corpo. Quando parava de bater os sinos, era sinal que Deus não tinha recebido aquela oferta. Deus não estava satisfeito com o agir do seu povo. Mas agora a palavra está nos dizendo: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Como é que eu me liberto? Como é que eu tiro as maldições da minha vida? Sabendo quem eu sou. Quantos foram separados, chamados, escolhidos pelo decreto do Senhor? É para você esta palavra. Não espere mudar o mundo, mas tome posição da tua postura. Quem somos nós diante de Deus? Quem sou eu diante de Deus? Eu tenho que viver esta vida que a palavra tem me dado pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é o sumo sacerdote? O nosso Senhor Jesus Cristo. É através dele que nós temos acesso ao Pai. Ele é quem pode nos tirar toda essa maldição. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Como é que nós podemos chegar? Cheguemos com coração
inteira certeza de fé, com pensamento, com fé, tendo os corações purificados da má consciência, tendo o coração, os pensamentos purificados da má consciência. Todos os dias o inimigo tenta nos levar à geração passada. Ah, mas você, sim, eu era mau, agora não sou mais. Eu agora sou de Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Limpeza, inteireza de coração. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque é fiel o que prometeu. Ele é fiel. Temos que manter firme a nossa confissão de fé. Se identifique com Cristo, rei, governo, sacerdote. Ele é o nosso Senhor. Porque nós somos um povo separado, um povo escolhido. Não somos para andar como o mundo está andando. Não somos para nos amedrontar como o mundo está amedrontado. Não. Se o Senhor, Ele tem promessa sobre as nossas vidas. E nós temos um tempo nesta terra. Enquanto estivermos aqui, façamos o que é de melhor. Não ir, não voltar, não se contaminar, não se deixar levar pelo passado. Nós não somos mais, nós fomos mudados, transformados, uma geração eleita. Nós somos espirituais. Tomar posse desta palavra. Quem é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo não é uma organização. Ela é um organismo vivo, de um povo eleito, de um povo chamado, de um povo que sabe quem é, de um povo que sabe que está numa guerra espiritual, que o inimigo está ao nosso derredor, tentando tragar aqueles a quem possa. Mas nós fomos separados, escolhidos. Creia nessa palavra. Tome posse quem você é. Quem sou eu? E com muitas outras palavras, isto testifica e os exorta dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Salvai-vos dessa geração perversa. Basta um contato. Basta se deixar influenciar. Final de semana eu estava com meu neto e ele solta uma palavra debaixo do calão. Eu falei: com quem você aprendeu isso? E ele disse, eu falei: na tua casa não fala isso. Ah, foi os meninos maus que eu saí. Foi com os meninos maus. E eu disse: não saia com os meninos maus. A influência. Nós somos influenciadores e não influenciados. Nós não podemos permitir sermos influenciados. Nós somos uma casta, uma geração que foi mudada, que foi transformada. Estais no mundo, mas não sois do mundo. Isso é a igreja, isso somos nós. Quem somos nós? Uma geração eleita, um povo escolhido, um povo separado, um povo que foi chamado. Nós devemos influenciar. E esses dias, com a morte desse menino, está se falando muito sobre isso, sobre influência. Quando você não sabe quem você é influenciável. Se deixa levar. Ah, mas são os amigos. São aqueles que estão em volta. O menino que foi criado em igreja,
Como se perde? Como se perde uma geração? Pelas influências de quem não sabe quem é. Você pode fazer tudo. Eu gosto muito da passagem de Daniel. Daniel viveu na Babilônia. Muitas vezes nós pensamos que temos que pegar nossos filhos e deixar eles isolados. Não. Temos que ensiná-los a não se contaminar. Você vai trabalhar, você tem que ir no seu dia a dia, vai praticar seu esporte, vai conversar com quem você tem que conversar, mas não ser influenciado, e sim influenciador. Como que um príncipe, né? Eu só não tenho título por causa do irmão, mas nasceu em um palácio. Como essa pessoa agora, depois de tantos anos, vem se declarar: eu sou viciado em drogas, em bebidas, eu sou uma pessoa infeliz. E ele declara: eu tenho ódio do meu pai. Primeiro princípio de uma geração que vai para a maldição. Eu tenho ódio do meu pai. Foram suas palavras. Muito me chocou essas palavras. A primeira coisa que a palavra nos ensina: honra teu pai e tua mãe. Uma geração que vai caindo de mal para pior. Só há uma saída para tudo isso: sair dessa geração perversa, fugir e desejar o novo. Desejar um novo alimento, desejar uma palavra, desejar sermos iguais a Cristo. Por que nós somos cristãos? Pequenos cristos. Muitos se dizem cristãos, mas não sabem o que é ser cristão. Acham que ser cristão é ir a uma igreja. Não. Ser cristão é ter uma vida direcionada por Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quantos querem tomar essa posição de sacerdócio, de povo escolhido, de povo chamado? A primeira coisa: saia desta geração perversa. Saia. O mais rápido possível. Ah, mas eles fazem isso. Mas eu não faço. Eles amaldiçoam seus pais. Eu não amaldiçoo. Eu bendigo. Eu abençoo. Temos uma nova capacidade que foi liberada em nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos têm esse chamado? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Deus olhou para você e disse: você é meu. Eu quero você. Se coloque em pé. Peça ao Senhor que tire toda a influência da geração passada. Todo o mal, tudo aquilo que está dominando a tua alma. Tudo aquilo que o inimigo vem usando na tua alma para te atormentar. Você é uma nova criatura. Você foi separado, escolhido. Ah, mas eu estou nesse mundo. Sim, para ser luz e sal para o mundo. Deus tem um propósito na tua vida. Nós que antigamente não éramos, mas agora somos seu povo, seu escolhido, seu separado, para que nós possamos mostrar ao mundo tudo aquilo que Ele tem nos concedido. Nós não éramos, mas agora somos um povo escolhido, um povo separado. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o chamado de Deus. Sairmos das trevas
para a sua maravilhosa luz. Fale com Deus nessa manhã. Peça perdão pelas influências que você tem permitido vir sobre a sua vida. As lutas que você enfrentou e as deixaram cicatrizes, feridas. Peça para que o Espírito Santo de Deus, Ele traga um bálsamo nesta manhã e cure as suas feridas. Só Ele pode curar feridas. Há feridas que foram feitas na casa de nossos irmãos, na casa dos nossos pais. Peça ao Senhor que cure agora. Quantas pessoas estão vivendo com a mentalidade do passado, com uma genealogia do passado, do homem carnal? Deus te chamou para um novo tempo, para uma nova família. Peça agora. Todas as dores na carne, na alma, que o Espírito Santo libere o seu bálsamo agora e cure. Libere perdão. Senhor, eu perdoo. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles não sabiam onde estavam tocando. Libere perdão. Diga que você é uma nova geração. Saiba quem você é. Feche os teus olhos. Fale com Deus nessa manhã. Aquela amargura que você sente quando lembra do passado. Se entreguem à nova genealogia. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Libera perdão. Libera os seus familiares. Você agora tem um novo chamado. Você que não era, agora é. Um povo separado. Um povo escolhido. Sacerdócio real. Você tem o direito de entrar diante do Pai, no Santo dos Santos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que pedirdes em meu nome, o meu Pai que está nos céus vos dará. O que você pede, o que você precisa. Entre no Santo dos Santos. Entre. Você é filho, filha do rei. Você tem acesso. Você pode entrar no palácio. Entre. Não se posicione na porta. Não espere que alguém vai fazer por você. Você foi separada, escolhida, chamada. Não se deixe influenciar pelo mal desta geração perversa. Não se deixe influenciar. Não tome partidos. Não tome partidos. Ah, eu sou da esquerda, eu sou da direita. Não, eu sou dos céus. Eu sou uma nova geração. Esse mal eu sei que está na terra. Essas lutas eu sei que estão na terra. Eu sei que há uma geração que consome o aflito. Que por pior que esteja o homem, mais satisfeito está essa geração. Porque a sua boca é espada, a sua queixada é faca. Mas se posicione como sacerdócio real. Adentre ao Santo dos Santos. O Senhor te separou, o Senhor te chamou para uma vida eterna. Não perca a vida eterna por poucos dias nesta terra. Nós temos uma eternidade com o Pai. Separados, escolhidos, herdeiros da graça de Deus. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Não é para quem quer, é pela graça. É pela graça. Não é pela bondade, é pela graça. Ele te separou, Ele te chamou, e Ele te escolheu.